Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus. Hoje eu trouxe um tema aqui que essa semana mexeu bastante comigo. Foi a partir de uma mensagem que a Raquel deixou lá no Instagram, lá no canal das Mulheres Preciosas. Dá uma olhadinha lá, se você ainda não segue, né? Dá uma olhadinha lá. Tem coisas bacanas, tem coisas maravilhosas lá, tem eventos, né, que a gente vai, que nós colocamos lá, tem encontros que a gente faz, que também a gente coloca lá, né, a gente faz um resumo e coloca lá, tá bom? Então, o título da minha mensagem de hoje é A Salvação de Deus e o Livre-Arbítrio. Então, eu analisei bastante e resolvi trazer e trouxe aqui para vocês. Eu achei bem oportuno trazer isso aqui, porque Deus ele quer que todos se salvem, mas também tem a questão do livre-arbítrio, né? Nós escolhemos ser salvos ou não, não é? Então é sobre isso aqui hoje que eu vim falar. E vamos lá, a minha referência aqui hoje é Salmos 139, do verso 13 até o 16, tá bom? Inclusive, já está até aqui. Salmo 139, só que antes de começar a falar esse salmo, eu não posso deixar de tocar em duas discussões bem amplas e bem históricas, vamos dizer assim, né? Sobre os calvinistas e os arminianos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero deixar para vocês já, de antemão, que eu acredito no livre-arbítrio, né? Eu sou mais pro lado da teoria arminiana do que dos calvinistas, que os calvinistas acreditam na predestinação, que o homem é predestinado àquilo e pronto. Não, eu não creio assim, eu não creio que o nosso Deus, ele define as coisas para nós e pronto, acabou. Não, nós temos o livre-arbítrio para isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui, nessa pregação, nesse devocional de hoje. Fica aí como quiser, tá bom? Então, o que é predestinação? Essa predestinação aqui, ela é como a presciência de Deus. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, que é essa questão aqui que nós vamos tratar, e onipresente, ok? Então, essa presciência de Deus é a capacidade de Deus prever o futuro e determinar o que vai acontecer baseado ali em sua vontade, né? Que é boa, perfeita e agradável, ok? Então vamos lá, Salmo 139, do 13 ao 16, fala assim: pois tu formastes os meus rins, entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável, de um modo tão assombroso e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente, quer dizer, em singular imperfeições, foi tecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então aqui já está falando que Deus, ele nos conhece intimamente. Como que Deus não haveria de nos conhecer? Olha aqui, Deus, ele já nos conheceu antes mesmo de nós sermos formados. Olha isso aqui. Então Deus, além dele ter nos formado, ele nos formou com um propósito. Todos nós temos um propósito destinado por Deus. Amém? Então Deus, ele por ter nos formado, por ter desejado a nossa presença aqui na Terra, que é tão íntima, né? Essa presença dele em nossas vidas é tão íntimo. E aí a gente pensa assim sobre isso, né? Deus, ele teve ali, está conosco tão profundamente, tão intimamente, né? E ainda tem pessoas que não abrem o coração para receber Cristo nas vidas deles, né? Nas vidas deles. Engraçado isso, né? É um ponto para refletir, né? Então, Deus,
Ele tem plano para todos, todos. Aí agora entra o livre-arbítrio. Às vezes você pensa assim, mas tem fulano de tal, ele não aceitou Jesus, ele não declarou que Jesus é o único e suficiente ali na vida dele para que ele possa receber o que veio de graça, dada por Deus, dada por Cristo, que é a salvação. A gente pergunta, por quê? Por causa do livre-arbítrio, irmãos? Irmãs? A partir do livre-arbítrio as pessoas escolhem o que elas querem para si, não é? E também, diante disso aqui do verso 13 e 16, eu quero falar que Deus, Ele sabe de todos os nossos passos futuros. Aqui não falou que antes de tudo, nós fomos formados? Irmãs, eu convido vocês a ler esse Salmo 139 do início ao fim. Você vê que maravilha é esse Salmo. E Deus sabe de todos os nossos passos, os nossos passos. Não vou falar do meu presente, não, que o presente todos sabem, mas o futuro, Deus sabe. E Deus, Ele, por saber do início das nossas vidas, desde antes da nossa formação até o final, Ele sonda quem são as pessoas que vão poder trazer alguma palavra para nós, para que a gente muda algum caminho que não está agradável para o Senhor. Amém, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, por que tanta gente passa por tanta dificuldade, mesmo assim não abre o coração, e mesmo assim não quer Deus, ele rejeita a Deus, A gente pensa sobre isso, mas é o livre-arbítrio, irmãos? E cada pessoa ela é única, é amada por Deus, e cada pessoa tem um plano individual, tem um plano que o Senhor tem para ele, tem um propósito que o Senhor fez especialmente para essa pessoa. Por quê? Voltando mais uma vez, eu vou trazer ainda no meio do meu embasamento aqui, teórico, que Deus, Ele deseja que todos se salvem. Todos. Tá bom, irmãos? Então, o que é livre-arbítrio? Às vezes as pessoas não sabem, mas livre-arbítrio é você escolher uma coisa ou outra. Escolher viver eternamente com Deus ou não. Tá bom, irmãos? Eu quero trazer aqui também um outro embasamento teórico, que é Efésios 1, do 4 ao 7, que fala assim: como também nos elegeu nele desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ou seja, santos e perfeitos diante dele em amor. E nos destinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E quem temos a redenção? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Olha isso aqui. Então você viu aí que antes da fundação do mundo, a palavra fala, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para que fôssemos santos. Às vezes você conhece alguém que fala assim, eu vivo me santificando para o Senhor. É isso aqui. Porque o que Deus quer de nós é que nós sejamos perfeitos, santos como Ele. Cara, ninguém vai ser perfeito. Não, gente, nós precisamos tentar. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, nós precisamos estar com Ele um dia, não é mesmo? Então, a escolha divina, ela não anula o nosso livre-arbítrio. Nós somos convidados a fazer parte com Ele na eternidade. Deus, Ele não força nada de nós. Eu já ouvi muito falar, às vezes uma pessoa aprontou muito na vida, matou pessoas e continuou matando e morreu assim. Aí as pessoas falam assim, agora morreu, tá com Deus. Deus deu um bom lugar. Ele escolheu Deus esse tempo todo, matando gente e sem nem pedir perdão? Será mesmo? Então essa reflexão vamos fazer, gente. Vamos fazer, porque a gente pensa que todo mundo que morreu foi salvo. Está lá com Deus. Não está. É isso aqui que a palavra fala.
Não está. Por isso que existe o livre-arbítrio. A pessoa escolhe em vida. Não é depois que morre que vira santo, não, que vira o bonzinho da história, não. Não é isso, tá bom? O chamado à salvação, Romanos 8, do 28 ao 30. Vamos ver aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto ao que de antemão conheceu e também o destinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também os chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esse também gloriou. Olha aqui que maravilha. Você viu aqui? Que fala assim, que também de antemão o destinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que foi que eu falei agorinha? Eu falei que Deus, Ele deseja que nós sejamos santos como Jesus. Não tem nada de impossível aqui, irmãos. Nada de impossível, porque a palavra é clara para nós. Não tem nada de impossível. O Senhor nos destinou a serem conforme a imagem de seu Filho. Assim que Jesus, você vê, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Nós. Tá bom? E então aqui, o chamado de Deus para essa predestinação, para esse convite. Deus, ele nos faz um convite, tá bom, irmãos? Nunca é forçado. Eu gostaria que vocês sempre lembrem disso aí. O amor de Deus também é universal, é para todos. E cada um deve responder o chamado quando ouvir que é o Senhor que está chamando, Deus está me chamando. Irmãs, eu aposto que todos vocês que estão ouvindo agora essa mensagem já ouviram um chamado de Deus. Já ouviram um chamado de Deus. E nós somos destinados ao Pai desde a fundação do mundo, mas através do livre-arbítrio. Nós temos aí esse direito, né, vamos dizer assim, de escolher ou não esse amor. Tantas pessoas que falam, não, eu escolho Deus, mas não vive. Irmão, isso aí é a maior enganação que existe para a pessoa. Não, eu sou de Deus e não pratica nada, não faz nada. Agora vamos aqui, o desejo de Deus pela salvação está aqui em 1 Timóteo 2, do 4 ao 6, que fala assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de resgate, né, que é redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, olha aqui, irmãos, Deus deseja que todos se salvem, todos, e que venham, né, ao conhecimento da verdade. E olha só aqui, em 1 Timóteo 2, do 4, no verso 5, fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Irmãos, eu não estou falando, não sou eu que estou falando, isso aqui que está falando é a Bíblia Sagrada. Pegue você lá em 1 Timóteo 2, do 4 ao 6 e leia você mesmo, que fala que não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Porque às vezes, irmãos, nós queremos pedir por outros nomes. Mas a palavra é clara, a palavra que está falando somente Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem acesso direto a Deus. A Deus é só Jesus. A palavra está falando aqui, tá bom? E a salvação é acessível a todos. Então cabe a mim, cabe a você, cabe ao outro, o outro aceitar essa oferta. Todavia, Deus, ele já sabe o que é que nós vamos escolher. Deus já sabe se nós vamos aceitar essa oportunidade que ele vai mandar alguém, que ele vai fazer um mover diferente para que você aceite ele, para que você aceite o sacrifício de Jesus naquela cruz. Sacrifício de Jesus. Por que foi aquele sacrifício de Jesus naquela cruz, irmãs? Irmão, me fala você. Coloque aí nos comentários. Dá aquele joinha também, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade.
agora nesse momento, se inscreva, vai lá, é rapidinho, tá bom? E cada um é de cada um aceitar essa oferta. Essa oferta é de graça. E Jesus, aquele sacrifício lá, foi por mim, foi por você, foi pela remissão dos nossos pecados, o pecado que você comete, do pecado que eu cometo. Jesus, ele deu a vida dele por nós ali, é gratuito. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes eu ouvo, né, alguém falando assim, eu sou salvo já. Mas por quê? Porque entende o sacrifício de Jesus na cruz, entende que pecados em nossa vida tem que ser acidental e não de propósito. Tem gente que já sai de casa falando, eu vou fazer isso, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou passar alguém para trás. Irmãs, pecado na vida de uma pessoa que aceitou a Jesus, eu não vou falar crente não, porque não é essa palavra, é cristão. Se você aceitou Jesus, você é cristão, irmão, você é cristão. Então, pecado em sua vida, irmão, pecado na minha vida tem que ser acidental. E em seguida você pede perdão para o Senhor. Amém? Então, que todos nós possamos aceitar essa oportunidade, essa oferta, né? De aceitar Jesus, de aceitar o que Deus ele põe em nossas vidas. Alguém que chega e nos faz um convite, alguém que chega e você muda de opinião, você muda de direção. Eu desejo, irmãos, nessa tarde para você que o Espírito Santo de Deus vai agora em sua vida, em sua casa, aí no seu quarto onde você está, ou sentado nessa cadeira, ou então nesse sofá, você está aí deitadinho só ouvindo essa mensagem. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus vai ao encontro da sua vida agora e faça você entender que Ele é o único. Ele é o único, porque às vezes a gente coloca muitas outras coisas no lugar de Cristo. Não é isso que Ele deseja. Ele deseja que Ele seja o centro das nossas vidas, que nós possamos viver para Ele. Tá bom, irmãos? Agora vamos aqui também em mais um embasamento teórico aqui em Atos 10, do 34 ao 35, que fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele em que qualquer nação teme o Senhor e faz o que é justo. Olha aqui, graças a Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O que é isso? É você separar, não, aquela ali vai ser salva, essa não. Deus não faz isso. Nós, seres humanos, nós, pessoas que fazemos isso em nossas vidas, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, fulano eu vou deixar ali, Beltrano. Nós fazemos isso, mas Deus não. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus ele não vai nunca deixar você de lado. Às vezes você pensa assim, Deus não tá nem aí pra mim, Deus não olha pra mim. Deus olha pra você sim. É você que não olha pra Deus. Deus ele quer que todos se salvem. A palavra tá falando aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes você vê alguém e fala assim, nossa, fulano é tão bem-aventurado, é tão amado por Deus, mas você também é. Só que o fulano, ele está se doando muito mais para o Senhor. Ele está procurando se santificar muito mais para o Senhor. Ele está separado para Deus. Então, às vezes, você pensa isso muito mais do outro do que de você. Mas se você aceitar essa oferta que o Senhor, ele manda na sua vida, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, é um direcionamento de Deus para a sua vida. Então que você possa ouvir essa palavra e que você possa mudar de rota, que você possa analisar o seu livre-arbítrio e falar, não, o Senhor não está se agradando disso aqui. Eu vou mudar de direção, eu vou em direção ao que o Pai deseja para mim, ok? E também que a salvação é para todas as nações, né? Não é uma nação, não é só o Brasil, não, todas, o mundo inteiro, tá bom? É o que a palavra está falando aqui, que é agradável, mas que lhe é agradável àquele em que qualquer nação teme ao Senhor, amém? Também tem aqui o caminho para a salvação, que está em João 14, verso 6, que fala assim: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
Irmã, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem falou isso aqui foi Jesus. Olha aqui, mais uma afirmação de que é somente por Jesus mesmo que nós vamos ver o Pai. Olha isso aqui, entenda isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Somente por Jesus, que Jesus está falando aqui, Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não estou falando nada, quem está falando é a própria palavra aqui, João 14, no verso 6. Abre lá sua Bíblia, confere lá, beleza? Vamos lá, a paciência de Deus. Aqui também eu coloquei em 2 Pedro 3, verso 9, ok? Fala assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham arrepender-se. Olha aqui, glória a Deus, que Deus, Ele é paciente. Deus é paciente, irmãos, e não quer que ninguém se perca. Você já viu aquele ditado popular, que fala assim, Deus tarda, mas não falha? Nunca. Nunca que Deus tarda, irmãos. Nunca é o que a palavra está falando. O Senhor não retarda a sua promessa. Nunca. Deus, Ele é longânimo com você, Ele é longânimo comigo, Ele é longânimo com aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se com aquele que ainda não ouviu a sua promessa. Mas depois que todos ouvirem a sua promessa, aí sim, Ele virá. Ok, irmãos? Então não tem essa conversa de Deus tarda, mas não falha nunca. Deus é perfeito. Deus, Ele age no tempo certo. Deus, Ele é longânimo. Longânimo. Ele espera as coisas acontecerem. Amém? E também é um tempo que Deus nos dá, um tempo que Deus dá para aqueles que ainda não se arrependeram. Porque, irmãos, o livre-arbítrio, a promessa de Deus para as nossas vidas, é um tempo que nós temos para nos arrepender dos nossos pecados e aceitar esse amor divino, porque o que Deus fez por nós, que foi entregar o seu Filho naquela cruz, foi um amor. E é um amor que só vem de Deus, não vem de ninguém. Agora me fala, você tem coragem de dar o seu filho, a sua filha para morrer por causa de que seja 2 pessoas, às vezes que você conhece ou não? Você daria? Não dá, irmãos. Quem que daria, irmãos? Quem que daria senão um amor ágape, um amor que vem do alto, um amor de Deus? É só o amor de Deus por nós, irmãos, que faz isso. Ninguém faz isso, tá bom? Então reflete, tá bom? E aqui, o arrependimento, ele é a chave de tudo. O arrependimento que está aqui em Atos 2, no verso 38, que fala assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Aqui, quem pode arrepender de pecados, senão pessoas que já tá grande, né, irmãos? Às vezes eu penso que crianças não tem como arrepender de pecado nenhum. E às vezes crianças são batizadas. Tá vendo essa passagem aqui? Em Atos 2:38 fala que Pedro falou: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Como que uma criança vai arrepender de pecados? Não tem como, né, irmãos? Não tem como. Mas os adultos sim, e ainda ser batizado, arrepender de pecado e ser batizado, né? Agora nós já estamos adultos, quem ainda não recebeu esse batismo aí, em nome de Jesus, e o arrependimento também dos pecados é necessário. É o único modo, né? É a chave para que nós possamos encontrar com Jesus. Amém? Então esse arrependimento é uma resposta ativa para o chamado de Deus. Deus te chama, você se arrepende dos seus pecados e se volta para Ele. Amém? Eu também coloquei aqui uma necessidade que nós temos a necessidade de nos arrepender. Está aqui em Lucas
no 5:32, que fala assim: não vim para chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, às vezes tem gente que fala assim: ah, mas eu sou justo, eu não tenho pecado. Não, todos temos. E a palavra fala que quem falar que não tem pecado está mentindo. Então pronto, a palavra fala isso. E também Jesus falou que eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu trouxe aqui também, outro dia, a passagem de Zaqueu. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Você dá uma olhadinha, dá uma olhada aí nesse card aqui. Que o povo naquela época, eles acharam muito ruim, né? Ficaram falando até com Jesus: como que Jesus vai à casa de um pecador daquele? Como que Jesus vai? Gente, olha aqui, Jesus está falando em Lucas 32 que ele veio para chamar os pecadores mesmo ao arrependimento. Agora, se você se acha muito justo e não tem pecado, Jesus não veio para você, não. Se você acha isso, Jesus não veio para você. Como que você vai arrepender se você já se acha justo? Jesus veio para os pecadores e para ao arrependimento. Veio para os pecadores, tá? A fim de que se arrependam, ok? Aqui também em Mateus 4:17 fala assim: ó, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Olha isso, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Então, desde que Jesus, aquela época lá, 2000 anos atrás, que Jesus ele começou a pregar arrependimento. O reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Então, desde essa época, Jesus já vem falando: arrependam-se, arrependam-se. Um pouquinho antes de Jesus, teve o primo dele, ele também falou: arrependam-se, lá no deserto, né? Ele falou também aqui, o João, né, o primo dele, falou assim: arrependam-se, é chegado o reino do céu. Jesus veio e falou a mesma coisa: arrependam-se, é chegado o reino do céu. Aí você fala assim: como que está próximo? Já se passaram 2000 anos. Não se esqueça que Deus, ele é longânimo. Deus não tarda e nem falha. Na hora certa as coisas vão acontecer. E já se passou tantos anos, 2000 anos, vários séculos. Então vamos colocar nossa barba de molho, né, como diria Jesus. Vamos ler a palavra e entender os sinais. Quais são os sinais que Jesus falou que estaria próximo à vinda dele? Então eu te recomendo a ler Lucas, a ler Mateus, tá bom? Os evangelhos, que lá tem tudo, tá joia? Então, aqui, o que Jesus falou aqui: arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Isso é um convite para que você se arrependa, é um convite para que eu me arrependa. É um convite, ou seja, é um livre-arbítrio que eu tenho de aceitar isso. Não, eu aceito se eu quiser. Você aceita se você quiser. Você já aceitou esse livre-arbítrio? Você arrependeu dos seus pecados? Você tem se voltado para Jesus? Então é isso aqui, essa palavra, é isso que ele fala aqui pra gente, tá bom? Então aqui, irmãos, aqui, essa graça de Deus aqui, esse sacrifício é oferecida a todos através do livre-arbítrio. É oferecido através do livre-arbítrio aqui. E também nós devemos refletir sobre as nossas próprias escolhas, se são escolhas de salvação ou se não são, tá, irmãos? E eu gostaria de finalizar aqui também, que no final do verso 139, né, do Salmo 139, o salmista Davi, ele fala assim: Jesus, que Deus ele analisa o coração, a mente, sonda. Ele fala para Jesus, para Deus sondar, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, irmãos, mesmo que você aceite ao Senhor, o livre-arbítrio ainda existe em nossas vidas. Porque, olha só, no finalzinho do Salmo, Davi falou: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau.
Então, assim, Deus é onisciente, né, irmãos? Onipotente, onisciente, onipresente. O livre-arbítrio, ele existe mesmo depois que você aceita Jesus, mesmo depois que você se consagra ao Senhor, porque as tentações estão aí, as coisas contrárias aos ensinamentos estão aí. Então eu desejo que nessa tarde, que é uma tarde que eu estou gravando esse vídeo, eu desejo que o Senhor, ele venha ao seu encontro, que o Senhor, ele fortaleça a sua fé, que você seja uma pessoa que busque mesmo os ensinamentos de Cristo, que você busque valer as palavras do Senhor. Se você não quer ler, tem muitos audiobooks no YouTube que falam sobre a palavra. Então, irmãos, não tem desculpa. Não tem desculpa. Deus, ele é tardio, né? Ele espera que todos conheçam a sua promessa, a sua palavra. Mas nós devemos fazer a nossa parte também. Tá bom? E vamos, como tem uma palavra também que fala assim, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós também devemos estar atentos ao príncipe desse século, que não é Jesus, tá? A palavra fala que o príncipe desse século é Satanás, que ele vem e cega o entendimento de muitos. Por isso que tem muitos, às vezes, não quer saber de Jesus, não. O príncipe desse século já dominou a mente dessa pessoa, já dominou o coração. Então que nossa mente e os nossos corações sejam totalmente dominados por Cristo, porque nós vamos ver Senhor Jesus um dia. Irmão, você tem que ter certeza disso, corre atrás disso. Nós somos pecadores? Somos, mas olha isso aqui hoje. Se você for com dúvida no que eu falei, põe aí embaixo nos comentários, faz uma pergunta que eu vou te responder. Se você também ficou com dúvida, ouça novamente esse vídeo. Eu deixei todas as referências bem claras para que você possa ir lá e conferir você mesmo. Tá bom? Então, que nessa tarde, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vir de encontro à minha vida, possa vir de encontro à sua vida, possa fortalecer a sua fé, possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o que o Senhor tem para nós. Amém? Então é isso, irmãos. É uma palavra rica, como eu já falei. Eu aproveitei um gancho, né, da Raquel lá, tá bom? Que a mensagem dela é uma mensagem que está também lá no perfil do Instagram. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Aqui, inclusive, nesse vídeo aí embaixo tem o perfil lá do Instagram. E por hoje é isso. Eu espero ver vocês aí na semana que vem, tá bom? Deus abençoa, um beijo no coração. E é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando da palavra do Senhor. É um prazer estar levando as boas novas de Cristo até a sua casa, tá bom? Deus abençoe. Tchau.